Entre os blá blá blás do dono do Botafogo, entre as lambanças da arbitragem, a incompetência dos nossos dirigentes, entre a má vontade dos nossos jogadores, né? Entre a fanfarrice da imprensa, o futebol vai respirando por aparelhos. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Que coisa deprimente o que a gente tem assistido nesses últimos tempos de futebol. Cada jogo um desastre, né? Um desastre da apresentação dos times, um desastre da arbitragem, um desastre do VAR, um desastre do posicionamento dos dirigentes, né? Que acabam coniventes com essa história toda, enfim. Muito triste, né? Esse momento que a gente tem vivido do futebol, que o futebol possa por ele mesmo, coitado. Porque se for depender dessa turma toda aí, tá morto, né? Mas que o futebol possa por ele mesmo se recuperar, sair da UTI, né? E de repente voltar aos grandes tempos do futebol que eu, felizmente, cheguei a ver. Quem viu, viu. Rony Altieri de São Paulo, Raiz na área, pré-julgo de São Paulo, Ituano, Ituano e São Paulo, na bela e na querida Itu, né? Lugar aí sempre legal, né? Para o interior de São Paulo, maravilhoso, gostoso. Ituano que está numa draga danada. Meu Deus do céu, que situação do Ituano, né? E o São Paulo tem tudo na mão para poder, de alguma forma, se classificar, né? Porque se não se classificar, é vexame. Não tem outra nomenclatura para isso, mas acredito piamente que o time vá conseguir, bem ou mal, com arbitragem ou sem arbitragem, classificar. Afinal de contas, pega o Ituano, né, que em 11 jogos tem uma vitória contra o Curica e fez 3 gols no campeonato, meus irmãos. 3 gols no campeonato, só falta fazer um gol no São Paulo. Né? Vai fazer porque vai ser 3-1 para o São Paulo. Mas, enfim, passou essa semana toda, né, hoje, domingo, uma semana daquela palhaçada que a gente assistiu no Morumbi, né, palhaçada em todos os sentidos. E, efetivamente, nós não vimos nada de novo. Vimos a federação dizendo que o árbitro errou, legal, né? E de presente colocou ele no jogo. Diz que a menina do VAR errou, de presente colocou ela no jogo também. A palhaçada de sempre. E os dirigentes são coniventes, né? Porque senão fica todo mundo achando que é só a federação ou o departamento de árbitro, mas o dirigente fica lá, dá aquele chilique, né? Que eles sempre dão. Cereja do bolo do dirigente é o chilique. E depois deixam a semana rolar e, né, toda aquela desavença, aquela briga terminou num chá da tarde entre presidentes, né, conversando a respeito de harmonia, de felicidade, de paz no futebol, aquela lenga-lenga, aquela palhaçada que eu, pelo menos, não sei vocês, né, não tenho mais saco, não tenho mais paciência de aguentar. Pois bem, se os dirigentes do São Paulo não tomam providências, quem sou eu na fila do pão para ficar falando de arbitragem, né? Quem sou eu na fila do pão? Então eu não falo mais de arbitragem, não vou falar mais absolutamente nada de arbitragem. Por quê? Qualquer erro que acontecer, qualquer absurdo que acontecer, por exemplo, no jogo de hoje, vai ter a conivência e o carimbo da diretoria de São Paulo nisso. Sabe por quê? Porque não fez absolutamente nada, né? Porque efetivamente, em atitude, não fez nada. Então não tem vítima nessa história. Vítima é o torcedor, né? Que faz papel, que põe cara de palhaço e faz papel de idiota. Nós somos vítimas desse jogo todo, né? E uma semana a gente não viu absolutamente nada, então nós vamos falar o quê? De arbitragem de novo? Até quando nós vamos falar? Quem somos nós na fila do pão para mudar alguma coisa disso no futebol? Se quem pode mudar não faz absolutamente nada e é conivente com isso, o que você vai fazer? Então vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol. A gente, de alguma forma, tem uma partida extremamente importante, né? Uma partida, óbvio, fundamental para a vida do São Paulo. E tem muita gente que fala, os erros de arbitragem, quem é que paga o prejuízo, de repente, se o São Paulo não classifica? Meus irmãos, não é só o erro de arbitragem, né? Tem as partidas que nós não jogamos também, né? Tem vários jogos que não teve problema de arbitragem e a gente não jogou bola. Então, assim, é um pacote de incompetência da arbitragem, né? Lambança de arbitragem, junto de um pacote de que o time tem dificuldades, o time encontra dificuldade para jogar, o time tem alguns lampejos, alguns momentos de bom futebol, como foi o segundo tempo com a Internacional de Limeira, né?
Então, existem algumas coisas aí que precisam ser juntadas. Não adianta chegar lá depois e ficar falando única e exclusivamente de arbitragem, que é uma porcaria mesmo, e nós sabemos. Né? Então, tem que ter um pouco de consciência e juntar nesse pacote. Agora, quando eu olho a escalação, né, e vejo, por exemplo, a possibilidade de entrar com 3 zagueiros, aí eu vou falar para você, né? Aí desanima de vez, né? Mas, Rony, não é porque tem 3 zagueiros que o time é necessariamente defensivo. Alguém aí vai dizer, logicamente. Meus irmãos, de novo, né? Claro, pô, 3 zagueiros, campeão do mundo, 3 zagueiros, tri do Muricy, são momentos do futebol e que você tem elementos adequados para fazer isso. É muito simples. Você tem alas para fazer isso com competência, você tem volantes competentes para fazer isso. Você tem zagueiros efetivamente ou de qualidade técnica apurada ou paulada mesmo que resolve. Não é toda hora que você consegue arrumar um time para jogar dessa maneira. E o São Paulo com 2 laterais e alas que tem, eu estou tão cansado de falar isso que virou um mantra. O São Paulo com 2 volantes que tem, apesar do Maia um bom jogador, apesar do Alisson o melhor em campo contra o Palmeiras, a gente não tem um time encorpado para atuar desse jeito. Por quê? Porque ele abre mão do Rames, que é o único cérebro que tem no time. Né? O Danilo, com todos os limites dele, ele fazia essa função do 3-5-2, ele era o cara que alimentava o ataque. Só que assim, não adianta eu ter uma formação dessa. Outra coisa, para que eu vou levar 3 zagueiros para Itu numa situação dessa? Então, assim, tudo bem, eu estou falando sobre hipóteses. Tá? Por quê? Porque eu estava lendo e acompanhando e existe essa possibilidade. Eu quero acreditar que ela morra na hipótese. Né? Porque assim, o Carpini vai tá carimbando ali eu não sei, cara, uma coisa muito esquisita, muito estranha, de pardalice, que eu achei que ele não fosse ter. Né? Então é muito estranho esse tipo de coisa. Nós já vamos ter o desfalque do Maia, né? Então ele deve arrumar o time ali com Bobadilha, e outra, melhora o ataque, põe mais cara no seu ataque. Quer um outro detalhe? Pois não. Gente, todo mundo fala, não, aí eu jogo, depois eu ponho o Rames para fechar o caixão dos caras. Gente, não é necessariamente isso. Eu penso completamente o contrário. Por que eu não começo com ele e dá um gás para o time, e de repente o time faz o seu resultado e depois consegue controlar o jogo de uma maneira adequada, do que de repente ter que ir para o desespero. Mas, enfim, repito, né, cara, é cada uma que a gente vê. E, claro, né, quem sou eu para falar do Carpini, né? O Carpini ganha 500, 400 pau por mês e eu vou te falar uma coisa, hein? Ganho o máximo que eu ganho, uma paulada na cabeça e olha lá, né? Mas segue a confiança, até porque eu não posso ter outra expectativa que não seja a vitória de São Paulo. Eu não posso, diante dessa realidade. Eu não posso, por pior que o São Paulo esteja, por pior que a arbitragem seja, por pior que esteja o Ituano. Lembrando apenas de alguns detalhes que o São Paulo tem uma semana para treinar. Quando isso acontece, é uma tragédia. E não é a tragédia do Carpini, não. É uma tragédia de todos os treinadores que passaram pelo São Paulo ultimamente. Quando tinha tempo para treinar, que eles tanto reclamam, o jogo era uma bosta próximo. Segunda coisa, o desespero do Ituano. Apesar que a gente pode usar a nosso favor o desespero do Ituano também, é claro. Né? Se o técnico usar um pouquinho de inteligência, ele vai se aproveitar desse desespero do Ituano. Né? E a terceira coisa é a dificuldade que o São Paulo tem de jogar fora de casa, né? Que ainda não aprendeu com o Carpini ainda isso, a gente teve dificuldade, empatou com o Guarani em Campinas, quase apanhou no final, apanhou da Ponte Preta, né? Empatou lá em Mirassol, tudo bem que teve um gol anulado legítimo lá do Galo, mas enfim, tem dificuldade, né? Coisas todas, meus senhores, que a gente quer muito que definitivamente deixe de acontecer. Afinal de contas, com todo respeito ao Ituano, um time que faz 11 jogos, uma vitória e 3 gols no campeonato, pelo amor de Deus, hein? Não tem arbitragem que roube, que consiga trazer alguma coisa diferente disso que a gente viu até agora. Tá certo? Expectativa, confiança no time, claro, numa partida como essa, e que a gente se classifique aí para ver para frente como é que vai ficar a vida. De arbitragem, vocês esquecem que eu não falo mais. Quem tem que falar não fala, quem sou eu para falar? Tá bom? É isso daí. Vamos de 3-1 hoje lá em Itu. Comentários de vocês sempre legal. É legal ter a oportunidade dessa troca de ideias
Sempre importante. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Um abraço e tamo junto. Depois do jogo a gente volta. Tamo junto.